Olá pessoal, sou do Grupo AP São Paulo e hoje vamos abordar a cultura da maçã. Vamos abordar a previsão de doenças na cultura da maçã. No caso, a doença que vamos abordar é a sarna na cultura da maçã. Agora uma breve introdução sobre a sarna. A sarna é uma das principais doenças da macieira e é causada pelo fungo Venturinia inaequalis e é uma das principais doenças foliares. Em locais com condições ambientais favoráveis, caso não sejam tomadas medidas adequadas para o controle, pode causar perdas totais do seu pomar. A sarna está presente em todos os países que cultivam a macieira e é considerada a principal doença na cultura da maçã. E em regiões com primavera fria e úmida é onde se dá melhor clima para que haja proliferação destes fungos, e em locais quentes e secos torna-se de pouca importância devido às condições desfavoráveis para a proliferação dos fungos. Os sintomas. O sintoma da sarna é muito típico e manifesta-se nas folhas, ramos novos, flores e pedúnculos e frutos. Lesões de coloração verde-oliva tanto na parte inferior quanto na parte superior da folha e pode se espalhar por toda a superfície foliar. Ocorrem isoladas ou espalhadas em ambas as superfícies das folhas, que se desenvolve adquirindo aspecto aveludado, coloração cinza escura e contorno aproximadamente circular. São lesões circulares nas folhas com aspecto aveludado. Os ramos novos, quando infectados, podem apresentar lesões e cancros. Os danos que a sarna pode causar à macieira e aos frutos. Os danos no caso são a infecção nos frutos pequenos provoca rachadura e deformação, além da queda prematura do fruto, assim perdendo a produtividade do seu pomar. Nos frutos inicialmente aparecem pequenas lesões circulares e posteriormente ocorre a deformação, rachaduras e a queda prematura. Nos frutos em fase de maturação também pode ser infectados. Já nessas lesões são circulares com coloração escura. À esquerda da tela estão os frutos no caso na fase de maturação, com as lesões que a sarna provoca. E à direita está a lesão foliar provocada pela sarna. Ela pode ocorrer tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da folha. A disseminação da doença é feita pelo vento, condições de alta umidade, água livre sobre as folhas e temperatura entre 15 e 21 graus são favoráveis para a germinação dos ascóporos. Essa temperatura eu vou dar uma breve explicação na tabela que vem a seguir, que vai ser explicada. Ela varia, a latência dela, de 10 a 21 dias. A infecção da Venturinia inaequalis depende do número de horas que a folha permanece molhada e a temperatura média no período, que no caso seria uma temperatura entre 15 e 21 graus, e a umidade para que o fungo possa se proliferar. Folhas novas são mais suscetíveis à infecção. A partir da sexta folha ocorre um aumento significativo da resistência. O controle. Algumas práticas culturais podem contribuir para o controle da sarna. Plantas bem podadas, com seu interior aberto, facilitam a entrada e luminosidade de cobertura por fungicidas. Porque plantas com muitas folhas, sem abertura para entrar o fungicida ou a luz, que no caso que é o que irá secar a folha, para que a folha não fique úmida para a proliferação dos fungos, irá criar um ambiente suscetível à proliferação destes fungos. Impede o acúmulo da umidade e reduz a infecção do fungo. O tratamento de ureia 5% durante o mês de maio, que é quando a maioria das folhas estão amareladas e prestes a cair, procuram também atingir as folhas caídas no solo e acelera a decomposição destas folhas. Com isso, reduz substancialmente a formação dos ascóporos.
assim prevenindo a proliferação destes fungos, que são responsáveis pela infecção primária do pomar. Tratamentos com fungicidas sistêmicos para o mesmo fim fornecem resultados igualmente eficientes. Mas para que sejam feitos todos esses tratamentos, deve-se consultar um agrônomo especialista para que possa fazer as devidas indicações para o tratamento do seu pomar, tipo de poda e etc. Bom pessoal, eu me chamo Klaus e vou estar continuando o vídeo aqui para vocês explicando um pouco mais sobre essa tabela que a gente fez aqui com a localidade das estações climáticas que a gente vai utilizar, que são as estações do nosso programa aí, que a gente utilizou o site do CISALERT para a previsão da sarna na macieira. Como nós podemos ver aqui, a primeira coluna tem a localização da cidade em que elas estão localizadas, no caso Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha e Caxias do Sul. Todas essas cidades se localizam no Rio Grande do Sul, que é a região, o estado onde vai fazer o mapa de interpolação aí para prever essa doença. Continuando aqui, nós temos aqui a data, o dia que foram coletados esses dados pelas bases estações. Ao lado direito aqui temos a coluna, a localização, latitude e longitude das bases para a gente fazer o mapa de interpolação, ou seja, tem a localização e nós vamos utilizar essa localização para fazer o nosso mapinha daqui a pouco. Aqui nós temos a temperatura média do dia, das 24 horas, e aqui nós temos, ao lado do temperatura, temos também o DPM, que são a quantidade de horas no qual a planta esteve molhada nesse dia. Aqui ao lado nós temos a precipitação do dia total, e essa tabelinha por último aqui é a tabelinha de severidade. Bom, aqui vamos dar início à execução do mapa. Abrir o programa, carregar novo mapa, mapa topográfico, desabilitar o mapa topográfico. Em adicionar dados, você vai criar um evento na camada X e Y, carregar os dados da tabela que foram usados, da tabela anterior, manter a referência espacial em WGS 84, renomear a camada como pontos, que é para isso que vai servir a latitude e a longitude que estavam na tabela. Bom, agora os pontos apareceram na tela. O próximo passo é exportar os pontos. Aqui, salvar ele na base de dados, renomear para salvar como pontos, export. Agora, com os pontos já exportados, os pontos antigos podem ser excluídos. Próximo passo agora vamos em análise, assistente de geoestatística, para poder dar sequência na interpolação dos dados. Aqui vamos usar a distância inversa ponderada para fazer a interpolação dos dados. No conjunto de dados de origem, deixamos como contorno RS, que vai estar passamos para o ponto export, que vai ser os dados que vão ser exportados, que vai ser onde vai fazer a interpolação. E o campo de dados, vamos usar severidade, que é aqueles dados que eu falei que para melhor visualização na tabela foram alterados. É achar o contorno que foi feito do estado do Rio Grande do Sul, que é onde foram encontradas as bases e os dados coletados. Aí está o contorno do estado do Rio Grande do Sul.
Aqui mudar, deixar ele sem cor no interior e mudar a cor do contorno dele, para ficar de mais fácil visualização. Agora aqui próximo, finalizar. Colados nos pontos. Agora vamos exportar para raster. Para salvar, vamos renomear, colocar eles na base de dados para salvar. Colocar como raster RS, Rio Grande do Sul, que é o estado que está sendo trabalhado as bases. Vamos em ambientes para poder ajustar a extensão para o estado, para o contorno no caso. Aí. Pronto, foi exportado, está na extensão do estado, do contorno. Agora o próximo passo é extrair por máscara. Como raster de entrada, vamos usar o raster RS. E a máscara vai ser o contorno do Rio Grande do Sul, do estado. Salvar na base de dados, como máscara RS. Pronto, extração feita já. Trocar a cor agora do degradê de cores para ficar de melhor visualização. Um zoom na camada. Aqui podemos observar naqueles dados que é pouco favorável para a disseminação da doença, no caso da sarna na maçã. Podemos notar que está na cor verde e a cor vermelha é onde está mais favorável para a proliferação dos fungos.